professora Ana Amaro. Hoje nós vamos corrigir o pé de prova do segundo trimestre, tá? Para responder as questões e fazer uma boa avaliação, você não pode deixar de estudar os módulos 12, 13, 14 e 15, ok? Bom, nós começamos aí com o texto 1, chamado O Rolezinho da Juventude nas Ruas do Consumo e do Protesto. Bom, você precisa ler o texto, como ele é longo, vai sublinhando as partes importantes, aquilo que você acha que pode aparecer em uma questão. Se você quiser ler a questão primeiro e já fazer a leitura do texto procurando a resposta, também seria interessante, tá? Bom, a questão 1 diz assim: o principal objetivo do texto 1 é, resposta certa, letra D, demonstrar como um movimento social é capaz de explicitar o preconceito entre classes. O texto fala bastante sobre isso, né? 2. No primeiro parágrafo do texto 1, a referência a fatos como as manifestações de junho de 2013 e a ocorrência dos rolezinhos tem a finalidade de, letra C, contextualizar a discussão sobre o comportamento dos jovens. Contextualizar significa esclarecer para o leitor sobre o que ele vai falar, trazer uma informação geral antes de partir para a argumentação específica sobre aquilo que ele realmente quer falar. Então, ele faz isso logo no primeiro parágrafo. 3. De acordo com a opinião defendida pelo autor do texto 1, o fenômeno do rolezinho evidencia, letra B, a valorização dos indivíduos por causa do poder de compra. Lembre-se de que ele está pedindo aqui a opinião do autor. Cuidado para você não marcar a sua e às vezes perder ponto à toa. Você tem que ver o que o autor defende, tá? Então, a resposta certa é a letra B. 4. Na oração, produzem uma prática cultural que se contradiz com esse lugar. Presente no texto 1, o C pode ser classificado em... Bom, você já sabe que a partícula C possui vários significados, ela tem várias funções, então nós vamos relembrar aqui algumas, tá? Bom, o C será índice de indeterminação do sujeito toda vez que ele estiver acompanhando um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação, ok? Então, toda vez que a partícula C estiver acompanhando algum desses verbos, ela será um índice de indeterminação do sujeito. Por exemplo, eu vou falar aqui, pegar um verbo transitivo indireto. Precisa-se de funcionários. Olha para o verbo. Quero descobrir o sujeito, né? Aí eu pergunto, quem precisa de funcionários? Não sabemos. Quem está indicando para a gente aqui, então, ó, o sujeito é indeterminado. Eu sei que alguém precisa de funcionário, eu só não sei quem é. Essa pessoa é indeterminada. Quem mostra para a gente que o sujeito é indeterminado é a partícula C. Ela é um índice de indeterminação do sujeito. Isso não acontece aqui na oração destacada. Vamos ver, o pronome apassivador. O C será um pronome apassivador, também chamamos de partícula apassivadora, tá? Quando ele estiver acompanhando um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto, que a gente chama também de bitransitivo. Vou te dar um exemplo aqui. Vendeu-se a casa. Aqui, essa frase está na voz passiva sintética. O que isso significa? Significa que o sujeito está recebendo a ação. O sujeito aqui é a casa. A casa praticou a ação de vender? Não, ela recebeu. E aqui, ó, eu tenho a partícula C. Então, eu até consigo transformar essa frase em voz passiva analítica. Por exemplo, a casa foi vendida. O sujeito casa continua recebendo a ação. E se você olhar para o verbo, ó, vender é um verbo transitivo direto.
Toda vez que o verbo transitivo direto for acompanhado pela partícula ser, ela será uma partícula passivadora. Significa que essa frase está na voz passiva sintética. Tanto que eu consigo inverter para a passiva analítica. A casa foi vendida. Isso não acontece aqui na frase destacada. Vamos ver o pronome reflexivo. Olha esse exemplo aqui. O fazendeiro enroscou-se no galho. Quem praticou a ação de enroscar? Sujeito fazendeiro. E ele enroscou quem? A si mesmo. Esse ser indica que ele praticou a ação e ele mesmo recebeu. Então, o ser nessa frase será um pronome reflexivo. Dá uma olhada aí nessa oração. Ó. Produzem uma prática cultural que se contradiz com esse lugar. Tá vendo? Que contradiz a si mesmo. Conseguem entender? Então, aqui é um pronome reflexivo. Vamos analisar os outros casos? O ser a parte integrante do verbo, quando acontecer o seguinte, alguns verbos só conseguem ser conjugados se tiverem um pronome do lado. Por exemplo, arrepender-se. Eu não consigo arrepender outra pessoa. Eu só consigo me arrepender. Consegue entender? Arrepender-se, então, o ser faz parte desse verbo, tá? Palavra expletiva ou de realce. Quando eu digo assim, ó, ele foi-se embora, eu poderia só dizer que ele foi embora. Quando eu coloco se, é para dar um realce na frase, é para dar uma emoção na frase. Esse se pode ser retirado da oração, que ele não vai fazer falta nenhuma, a não ser, quando eu digo não fazer falta, na estrutura, mas na expressão, na forma de falar, ele tem um propósito, né? Ele tem um sentido para estar ali. Então, sabendo disso, a resposta certa da número 4 é a letra C. Questão 5. Sobre os termos acessórios, assinale a alternativa correta quanto à classificação dos termos destacados em esses jovens que hoje mobilizam os rolezinhos. Porém, a prática dos rolezinhos nos shoppings está revelando a contradição bem aguda desse espaço. A resposta certa é a letra E, porque olha o que ela está dizendo. O termo hoje é um adjunto adverbial de tempo e bem é um adjunto adverbial de intensidade. Bom, vamos lembrar então o que é o adjunto adverbial. Você já sabe que ad significa junto. Então, o adjunto adverbial está junto do verbo para modificá-lo em relação à sua circunstância. O adjunto adverbial indica circunstância de tempo, de lugar, de modo, de meio, de intensidade, de negação, afirmação. Aqui no texto, a palavra hoje indica tempo, então ela é um adjunto adverbial de tempo. O bem indica intensidade, certo? O tão, o muito. Não se esqueça de que o adjunto adverbial pode ser representado na oração por um advérbio ou por qualquer outra palavra, expressão que indique aquela circunstância. Por exemplo, lugar, aqui, ali. Mas se no texto tiver, ele foi morar em São Paulo. Em São Paulo vai ser adjunto adverbial de lugar. No Brasil, adjunto adverbial de lugar. Ele não foi morar em São Paulo. Não, indica negação. Ele nunca mudará de cidade. Também indica negação. Enfim, quando as palavras indicam alguma circunstância dentro da oração, elas são chamadas de adjuntos adverbiais, tá? Questão 6. O aposto pode ser empregado com diferentes finalidades. Identifique com a qual delas o aposto destacado na frase, nesse sentido, estar no shopping, local que a sociedade estabeleceu para substituir a rua, é bastante provocador, tem relação. Bom, vamos relembrar. O aposto é sempre uma explicação do termo anterior, é uma ampliação de informações, tá? O aposto, ele pode ser classificado de 5 formas. Então, preste atenção aqui. João
meu amigo de infância está em São Paulo. Meu amigo de infância está explicando quem é João, certo? Geralmente, o aposto vem entre vírgulas, ou ele vem depois de 2 pontos, entre travessões, como é o exemplo aqui da questão 6, tá? E pode acontecer do aposto não ter nenhuma pontuação isolando, que é o caso do aposto especificativo. Só ele não tem vírgula, não tem 2 pontos, não tem travessão, tá? Vamos analisar. O enumerativo. Comprei tudo para a receita. Tudo o quê? Aqui ele está explicando, ó. Farinha, fermento, leite e manteiga. Ele está enumerando, certo? Enumerar é você dizer quais são os itens, certo? O especificativo serve para especificar. Olha aqui, ó. A rua 7 de setembro está interditada. Eu poderia dizer só que a rua está interditada, mas aqui 7 de setembro está especificando que rua é essa. O aposto recapitulativo serve para resumir, para recapitular. Repare aqui, ó. Comprei farinha, fermento, leite, manteiga. Tudo para a receita. Tudo está resumindo o termo anterior. O termo não, é os termos. Cuidado para você não confundir o recapitulativo com o enumerativo. O enumerativo é quando eu enumero o detalhe, certo? Ó, comprei tudo para a receita. E aí eu detalhei, eu enumerei. O recapitulativo é quando eu cito primeiro e depois eu uso uma palavra para resumir, tá? O distributivo é fácil de identificar também, ó. Isis e Jéssica são minhas alunas. Esta gosta de literatura, esta está falando de quem? Da Jéssica, que é o último nome que ficou aqui. Aquela, que é o nome mais distante, ó, está falando de Isis, ok? Estou distribuindo as características de cada uma, tá? Então, vamos ver aqui. Na questão 6, local que a sociedade estabeleceu para substituir a rua está explicando o que é o shopping. Então, aqui é um aposto explicativo. 6, letra C. Questão 7. Na oração, instalou-se uma crise na análise daqueles que insistiam em afirmar uma possível apatia dessa geração jovem. A partícula C exerce a mesma função que em... Bom, antes de você sair tentando descobrir, analisa primeiro a oração destacada, né? Instalou-se uma crise na análise e tudo que veio depois de análise está caracterizando a análise, tá? Vamos prestar atenção aqui nessa primeira oração, ó. Quem instalou? Aqui, essa oração está na voz passiva. Olha só. Uma crise na análise foi instalada, certo? Toda vez que eu tenho um verbo transitivo direto que instala algo, certo? Esse verbo é transitivo direto. Verbo transitivo com a partícula C, nós já sabemos que ela é uma partícula apassivadora. Então, significa que essa frase está na voz passiva. Agora, já sabemos. Vamos observar. A oração que a partícula C tem a mesma função é a letra B, ó. Vieram também muitos carros e se instituiu como verdade o discurso de que a rua é lugar perigoso e violento. Olha só, se instituiu. Aqui, ó, o discurso vai ser o sujeito, o discurso foi instituído, certo? Instituir também é um verbo transitivo direto. Quem institui algo. Toda vez que a partícula C estiver acompanhando um verbo transitivo direto, ela será uma partícula apassivadora. Então, nessas duas orações, o C tem a mesma função. Por isso, você vai marcar na 7, letra B, ok? Questão 8. Vocativo é o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Por seu caráter, geralmente se relaciona à segunda pessoa do discurso. No texto a seguir, qual é o vocativo? Então, o vocativo é um chamamento, é a pessoa com quem você fala. Por exemplo, quando você manda aquele recado bem carinhoso lá no Zap, assim, ó, bom dia, meu amor. Meu amor não é o nome da pessoa, não é?
Meu amor é o termo que você usou para se referir a essa pessoa. Então, meu amor é o vocativo. Se você usar o nome da pessoa, por exemplo, bom dia, Anne. Anne também será o vocativo. Qualquer termo que você usar para fazer referência a essa pessoa será o vocativo. Aqui na oração, Lucília é a pessoa que está falando. Ora, papai, tia Marta me perguntou o que era rolezinho, justamente quando eu explicava para a vovó. Quando ela diz assim, ora, papai, papai é o termo que ela usou para fazer referência com quem ela estava conversando. Então, papai aí é o vocativo. Resposta da 8, letra B. Questão 9. Na frase, aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, as expressões destacadas indicam letra E. Olha só, eles estão... de suor é a causa deles estarem gotejantes. O calor é a causa deles estarem bêbados. De insolação é a causa deles estarem desvairados. Então, aí, esses termos indicam causa. Resposta do número 9, letra E. 10. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo destacado em o salão se iluminou com a presença da mulher, verdadeira deusa. Verdadeira deusa é uma explicação de qual palavra? Da palavra mulher. Então, verdadeira deusa é um aposto, certo? Resposta da 10 é letra D, certo? Então é isso. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas e faça uma ótima avaliação, certo? Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!